Até quando você vai fingir que Bolsonaro foi uma boa escolha? Até quando você vai fingir que o Lula é um preso comum e que está preso ali porque cometeu seus crimes? Até quando você vai fingir que a reforma trabalhista é ótima para o pobre, é ótima para ti? Até quando você vai fingir que não está passando vergonha pelo que o Bolsonaro está fazendo? Até quando você vai fingir para os seus amigos, para os seus vizinhos, para a sua família, que fez uma boa escolha, que Bolsonaro é tudo isso que você sempre sonhou, que os filhos dele são os filhos mais exemplares de qualquer família brasileira e de que você está satisfeito com esses dias, com esses primeiros passos do governo? Até quando você vai fingir? Esse fingimento é proposital ou é um fingimento por vergonha mesmo? Você não vai assumir que fez cagada? Até quando você vai ficar brigando na internet, dizendo, espera mais um pouco, ou fingindo que as pessoas de esquerda são os teus inimigos? Até quando você vai fingir que não foi enganado? Que a pior coisa do mundo é a gente, aceitar que foi enganado, é a gente aceitar que foi surrupiado, e a gente aceitar que foi burro mesmo. Mas para as pessoas aceitarem isso, primeiro, elas precisam ter uma humildade muito grandiosa. E segundo, precisam ter uma mente aberta para entender que errar, todos nós erramos. Mas continuar no erro e não assumir é burrice e é falta de caráter, principalmente. Conheço muitos que votaram em Bolsonaro e que estão arrependidos. Arrependidos porque se consideram que foram enganados. Bolsonaro dizia que ia, resolver o problema da corrupção e dentro do ministério dele está cheio de corruptos. Disse que ia resolver o problema da segurança pública e nos seus 60 dias de governo, nada de segurança, nenhum projeto, somente aquele projeto mequetrefe do Moro, que é na verdade para tentar fazer o pobre matar o pobre e poder ter tutela e chancela para invadir a casa dos outros a hora que quiser. Até agora nada, niente, nichts, absolutamente nada. E aí, você que votou em Bolsonaro e que por algum motivo ainda fica nesse lado, não é? Tentando aí justificar as atitudes do Bolsonaro, eu te peço um pouco de bom senso. Tá ficando feio, tá ficando, insustentável. Então é melhor você dizer o que nós estamos dizendo. Eu, por exemplo, posso afirmar que eu não tenho culpa por essas loucuras. Eu não tenho culpa por um presidente que posta pornografia em rede social para milhões ver. Eu não tenho culpa se um presidente da República coloca o Brasil todo na chacota, faz o dólar subir, as empresas terem vergonha, investidores nem quererem mais. Inclusive, essa viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, dia 19, já está sendo um fiasco antes mesmo de acontecer. Os grandes empresários dizem até o seguinte: não temos nada de concreto. Ele só é uma viagem simbólica, somente, na verdade, para mostrar a submissão do Brasil. O Brasil parou de ser grande no dia que escolheu Bolsonaro, por raiva, por ódio do PT, por, aclamação ao Moro, que se mostrou outro engodo, outra mentira. Até quando você vai fingir que o Moro fez tudo isso pela justiça? Até quando você vai fingir e tentar manter essa posição, dizendo que o Moro tudo fez pela justiça, contra a corrupção, e prendeu o Lula por causa da corrupção que o Lula fez? Até quando você não vai enxergar que a Lava Jato está por aqui comprometida com todos os grandes megas empresários dos Estados Unidos, que inclusive fizeram um acordo com a Petrobras, dando de graça para os procuradores, esses mesmos que prenderam Lula pela justiça, 2,5 bilhões. Será que não foi por isso que eles colocaram Lula na cadeia? Até quando você vai fingir que isso não tem nada a ver? Até quando você vai dizer, não,
Isso daí não tem nada a ver, não. Eles estão pegando esse dinheiro, ou seja, não tem nem justificativa, não tem nem explicação. Até quando vocês vão fingir que o Carlos Bolsonaro e o Bolsonaro não mentiram lá no episódio do Bibiano? Até quando vocês vão fingir isso? Todo mundo ouviu os áudios, todo mundo viu as mensagens. Você não viu? Ou você vai fingir que não? Tem muitos youtubers, na verdade, que ainda não caíram em si, que continuam falando mal de esquerda, aquela mesma coisa, achando que todo mundo é imbecil, falando esquerdista, sabe, comunista. Até quando, youtubers da extrema direita, vocês vão enganar as pessoas? Até quando vocês vão se enganar? Na verdade, vocês sabem a verdade. Vocês não são, a não ser que sejam burros mesmo, tosco mesmo, que não saibam. Ou não é fingimento, é burrice mesmo. Mas eu prefiro acreditar que isso é fingimento. Eu prefiro acreditar que isso é um certo tipo de constrangimento por aceitar uma verdade. Imagina, aceitar a derrota, aceitar que fez loucura. As pessoas não são assim, não é? Então eu acredito que paulatinamente você vai largar esse modo de pensar. E você vai pensar grande, pensar pelo Brasil e parar de ficar ovacionando, sabe, gente que não tá nem aí pra ti. Ou você é milionário, ou você é o dono da Havan, ou você é o dono da Boeing que comprou a Embraer. Se você for, beijo pra você, aplauso. Agora, se você for um como eu, um simples eleitor, invadido na mente, colocado na mente para odiar um partido, para poder surgir um grande salvador, por favor, né? Então não quero entrar no detalhe aqui, se você é burro ou está fingindo. A questão é, a pergunta que não quer calar é: até quando você vai permanecer com este mesmo pensamento? Mesmo que, sabe, esteja dando tudo errado, ladeira abaixo. Inclusive o Olavo de Carvalho, o defensor ferrenho de Bolsonaro, mandando, sabe, falando palavrões N para Alexandre Frota, chamando o general de corrupto. E aí agora eu vou fazer uma pergunta muito, muito séria. Até quando os generais vão emprestar a honra, a honradez e a força das Forças Armadas para essas loucuras todas? E outra, eu não estou dizendo aqui que tem que puxar o tapete do Jair Bolsonaro, até porque nós avisamos você que estava sendo enganado. Nós avisamos você aqui que o kit gay era mentira, que o kit gay não existia, que o kit gay só foi para fazer a tua cabeça contra os esquerdistas. Nós avisamos você. Até quando você vai fingir que não ouviu esses avisos? Até quando você ainda vai acreditar na mamadeira com bico de pênis? Até quando você vai acreditar que o PT distribuiu mamadeiras nas creches para as criancinhas? Até quando você vai acreditar que o Haddad fez a manobra todinha para colocar nas escolas aquele kit que ia transformar as criancinhas em gay? Até quando você vai acreditar nisso? Até você ficar gagá? Até quando você ficar com 85 anos e não poder se aposentar? É isso? Vai continuar com essa birra? Vai continuar com essa, né, com essa palavrazinha de esquerda, direita, mito? Até mesmo os grandes apoiadores de Bolsonaro estão caindo fora. Você vai continuar nessa jogada? Você vai continuar nessa barca furada? Gente, menos. Parem que tá ficando feio. Chega uma hora, sabe, que a gente tem que dar a mão à palmatória, que a gente tem que dizer: olha, errei mesmo, fiz cagada, errei. Conheço muita gente que votou em Bolsonaro e que já falou exatamente essas palavras que eu vou falar agora. Eu fui enganado, eu fui enganada, eu achei que eles eram alguma coisa de verdade. Eu queria o bem do meu país. Eu queria o bem do meu país. Acreditava que Moro estava limpando o Brasil da corrupção. Mas depois que tudo veio à tona, é impossível que pessoas do bem e pessoas inteligentes ainda continuem com aquele mesmo pensamento. Será que eles não veem que o Moro aceitou ser ministro do cara que foi eleito porque ele prendeu o outro que possivelmente iria ganhar dele? Será que eles não percebem que a Lava Jato está recebendo 2,5 bilhões como propina?
Estão acreditando mesmo que isso é para fazer o bem da nação? Hã? Até quando você vai entender que o PSL não é o partido mais honesto do Brasil e o PT é o mais pilantra? Gente, até quando você vai fingir que não vê que em todos os partidos tem gente boa e tem gente ruim? Mas até quando você vai ficar fingindo que o Queiroz não é laranja do Flávio Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro cresceu 423% o seu patrimônio porque Deus abençoou ele? Até quando você vai achar que o Silas Malafaia acredita em Deus e fala tudo aquilo que fala movido pela fé do Evangelho? Se você continuar fingindo, parabéns, a Globo está te perdendo. Você finge bem. Mas, gente, se teu fingimento for fazer com que a reforma da Previdência seja aprovada e tu, como todos os outros, sejam lascados, vai adiantar de nada. Se você continuar fingindo e ao mesmo tempo o desemprego continua, as aberrações políticas continuam, a violência continua contra a mulher, até quando você vai fingir que a Damares é super gente do bem, que é o bem para todo mundo? Assim, quando ela diz que antigamente as mulheres eram mantidas, tinham que ser iguais aos homens. Ora, as pessoas entenderam que se elas são iguais aos homens, podem apanhar como os homens. Até quando você vai achar que isso é coisa de Deus? Até quando você vai achar que um homem que não lê a Bíblia, que nunca fala o nome de Jesus, ou quando fala, é para exaltar a sua política, é para dizer que odeia os outros? Até quando você vai fingir que fugiu dos evangelhos de Cristo? Até quando você vai dar as costas para Jesus? Até quando você vai tapar os olhos e não ler Mateus capítulo 5, nem 6? Se você continuar fingindo, eu tenho uma coisa para te dizer. Nos últimos dias, quando Jesus voltar, existe um versículo que diz: eu vou negar aqueles que me negaram. Você acha que está cumprindo a palavra do Senhor? Você acha que está no caminho certo? Concordando com tudo isso? Concordando com gente que ovaciona, que aplaude estuprador? Que aplaude violentadores, torturadores? Jesus foi torturado. Até quando você vai fingir que esqueceu quem é Jesus na tua vida? Critica Brasil falando a verdade, doa a quem doer. Se inscreva neste canal, compartilhe esses vídeos e ative as notificações. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo o mal. Mas não finja mais. É melhor assumir o erro, pedir perdão, do que ficar mantendo, sabe, aquela teimosia latente que para nada presta, a não ser afundar o Brasil na recessão, na hipocrisia, sabe, e na vergonha alheia. Tchau, pessoal. Boa noite.